Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos, meus irmãos. Assente-se. Glórias a Deus. Aleluia. É bom estarmos na presença do Senhor. Poder ter essa oportunidade, estarmos livres de estar aqui, né? Escolhemos estar aqui para louvarmos, adorarmos ao Senhor. Aleluias. Vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos meditar, amados irmãos, vamos direto a partir do versículo 9, aleluia. João aqui ele se encontra em um local, na ilha de Patmos, e ele vai ter um encontro ali com Cristo Jesus, e vai ter algumas revelações, onde vai estar escrito neste livro. Pois bem, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar da seguinte maneira. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 9. A seguir, ele vai dizer assim. Aliás, vamos voltar um pouquinho antes, pode ser? Volta lá, volta ao versículo 4. Né? Vamos no versículo 4. Né? Vou ler bem rápido. Versículo 4, ele vai dizer lá, né? João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para sempre ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vemos aqui o Senhor Jesus, João, ele apresentando a Cristo Jesus como, né, ele virá. Queira ou não queira, ele virá. Mas virá de uma maneira diferente, né? A palavra do Senhor nos fala que ele diz que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Diz o Senhor Deus, eu sou, ele fala o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas a partir do versículo 9, a palavra do Senhor continua nos falando, né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas. Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. E aí ele continua, vai descrevendo como que ele viu esse homem, né? Olha, interessante que o próximo versículo ele vai dizer sua cabeça, aliás, ali o 15 vai dizer seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. O 16 diz, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo,
Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e dos Hades. Escreva, pois, estas coisas. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Uma passagem interessante, e logo após ele vai discorrer uma mensagem, as cartas que são escritas a essas igrejas mencionadas nesses versículos. Nós vamos ver que estas igrejas a qual estão se referindo aqui, essas 7 igrejas que foram escritas nesse livro, são igrejas que estavam ali situadas na Ásia Menor naquela ocasião, conforme está registrado, a gente vai ver nos capítulos 2 e 3. Mas também essas cartas que nós vamos abordar nesta noite, elas vão trazer são ricas, porque elas nos traem muitas orientações, ela vai trazer repreensões, ela vai trazer promessas para todos, para aquelas comunidades daquela época, mas também nos dias atuais. Nós vamos ver, irmãos, tem pessoas, teólogos, estudiosos, que vão olhar para essas cartas e vão elas atribuir a um certo período, né, de nossa história, e ainda tem algumas que vão acontecer. Mas hoje não é a ideia que nós falarmos sobre esse tipo de pensamento. Hoje nós vamos estar aqui e vamos estar falando como que nós podemos aplicar o que o Senhor falou para essas, o que Ele viu nessas igrejas e o que o Senhor pode estar falando para nós nesta noite. O que Ele está nos falando, o que Ele quer que a gente faça olhando para esse cenário. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse, ele foi tanto... E essas cartas que nós estamos aqui abordando, ela foi escrita pelo apóstolo João no seu exílio na ilha de Pátima. Provavelmente lá no final do primeiro século depois de Cristo. E nós vamos ver que aqui ele se encontrava nesta ilha. Amados irmãos, ele foi levado para esse lugar com o intuito de ser silenciado. Quando nós começamos a ler aqui no livro de Apocalipse, os primeiros versículos que nós vemos, ele vai mencionar que ele faz parte, olha, ele diz lá, está aqui, olha, no versículo 4, a vocês, graça e paz, né? Ele continuando em versículo 5, ele vai continuando, mas ele vai nos dizer o seguinte, porque ele vai mencionar que ele faz parte do sofrimento, ele vai dizer que ele é João, né? Na realidade, ele vai dizer lá no versículo 9, eu, João, o irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Cristo Jesus. Ele estava justamente na ilha de Pátimos por ser perseverante, assim como o presbítero José Maria, ele, de vez em quando ele tem as suas oportunidades, ele menciona de sermos perseverantes, mas é justamente isto, dele ser perseverante, dele sofrer com dele não recuar, dele não baixar a guarda, não desistir. É por isso que ele estava na ilha de Pátimos. Ao contrário dos outros apóstolos que foi por sendo martirizado, no caso de João, não. A ideia traçada para a sua vida era colocar em um local e deixá-lo ele lá abandonado para silenciá-lo. E lá ele se encontrava nesta ilha, tentando ser silenciado. Mas, amados irmãos, é sempre bom nós fazermos um resumo bem rápido do contexto aonde essa carta foi. Por que ela... Até aqui, qual era o cenário? O que estava acontecendo nesta ocasião? E é necessário nós voltarmos uns 50 anos aqui antes do início desta carta. Porque nós vamos ver que lá no ano de número 54 depois de Cristo, o Império Romano estava dominando toda a região. E durante do ano 54 até o final do primeiro século, onde essa carta provavelmente foi escrita aqui, vários imperadores assumiram o trono. Nós vamos ver Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio e um bem ruim, que era o Nero, que ele vai assumir o trono, o império, a partir do ano de 64. Este era perverso.
E no ano de 64, uma data, os historiadores dizem que lá em julho vai ocorrer uma tragédia em Roma, no ano de 64, que iria mudar de uma vez por toda a história dos cristãos, porque até aqui os cristãos eram perseguidos, eram massacrados, e havia perseguição, havia morte, a coisa não era fácil, era duro nessa ocasião você se dizer cristão. Hoje está na moda, né? Às vezes a pessoa vai falar, eu sou evangélico. É moda, parece status, mas na realidade não. Hoje ainda há uma diferença, ser evangélico, aí vai dizer, eu sou da igreja X, Y, Z, né? E assim vai, mas nessa época não era fácil. Não era fácil você dizer que era cristão, que seguia, que era do caminho, porque a perseguição era ferrenha. Mas nesse ano de 64, nós vamos ver que a cidade de Roma ela vai ser incendiada. E pelo próprio imperador Nero. Conhecemos essa história, ele mesmo, ele vai pôr fogo lá em um pedaço de Roma e de repente esse fogo fica incontrolável, não dava mais para conter o fogo, e o fogo vai ser devastador e vai devastar vários bairros de Roma, porque o fogo ficou incontrolável. Esses dias eu estava lá em Mairim, que um vizinho nosso lá, o irmão Valdeci conhece, mas ele teve uma brilhante ideia, tinha um casulo lá de um besouro, não era abelha, mas era desses maribundos que faz uns... E aí ele teve uma brilhante ideia de fazer algo de gasolina e tacar fogo ali, né? O fogo descontrolou e queimou toda a casa. Acabou com tudo, porque ele não conseguiu conter. E quando os bombeiros chegaram lá, irmãos, acabou com tudo. Não sobrou nada. Sobrou uma metade de algumas paredes, infelizmente, mas porque ele foi mexer ali com fogo e perdeu o controle. Só que nesse ele foi para tentar dar o fim naqueles maribundos, né? Aqui Nero não. Ele não sei o que passava na cabeça desse homem. Ele pôs fogo e o fogo se propagou. E a história vai dizer que esse fogo, ele devastou vários bairros no ano de número 64. Apenas os bairros onde viviam os judeus e os cristãos, o fogo não atingiu lá. Um mistério. Lá os bairros onde era concentrada a maior parte dos cristãos, ali onde era concentrada a maior parte dos judeus, o fogo não atingiu esses bairros. E aí, o clima ficou pesado. E o Nero, para ter uma saída, ele vai direcionar a culpa para os cristãos e para os judeus. Ele coloca a culpa nos judeus e nos cristãos daquela época de ter posto fogo em Roma. Essa é a história que nos conta. A partir desse momento, se a perseguição, o sofrimento estava ocorrendo, a partir do ano 64, a perseguição ficou muito maior. Porque a partir desse momento, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram torturados, eram pregados em cruz, porque era o costume daquela época colocar aquele que fazia o mal, que era visto como um mal na sociedade, colocar na cruz. E a história vai dizer que chegou um determinado momento, não se achava mais árvores para cortar, para pregar essas pessoas, para morrerem na cruz. O número foi grande de mortos entre cristãos e judeus, e morreu muita e muita gente. Mas a história vai dizer que um pouco depois do ano 66, uma grande rebelião vai acontecer em Cesareia, que era uma das capitais administrativas do Império Romano, e essa rebelião dos judeus, de quem estava por lá, vai se estender até Jerusalém, e então nós vamos ver que a história vai dizer que um tal de general Tito, ele é convocado para essa rebelião. E ele fica ali tentando, mas nós vamos ver que esse Nero, ele se suicida em 68, mas quando chega no ano 70, olha que já está se aproximando para o fim deste século, desse primeiro século, nós vamos ver que essa rebelião, ela se estende e toma uma propagação muito enorme. E nesse momento, o general Tito, ele resolve invadir Jerusalém e destrói tudo. Quem correu, correu. Quem não correu, morre a fio da espada. E ele destrói e acaba com tudo. Um verdadeiro massacre aos cristãos. Aqui morreu-se muita gente. E nesse momento aqui é promovida uma grande dispensação de todo o povo. Ele se espalha por toda a terra. Nesse mesmo ano, o imperador Vespasiano, ele vai estar
no poder, no Império Romano, e ele vai inaugurar o chamado Coliseu Romano. Até hoje ainda existem uns pedaços dele lá, mas esse Coliseu, esse foi complicado, porque a perseguição aos cristãos estava ferrenha. Agora eles capturavam os cristãos, jogavam nesse Coliseu e eles eram massacrados. Mas não eram massacrados simplesmente, taca ali uma flecha e já morre de uma vez só, não. Era leões que era solto e devorava famílias inteiras. E verdadeiros horrores aconteceu nesse local e era nessa situação. No ano 81, esse mesmo imperador, ele continua intensificando sua perseguida aos cristãos, a matando, a crucificar, crucificando já nem tanto, porque não tinha mais como crucificar, mas colocando cristãos, usando como chama em postes, envelopava e tacava fogo, e a perseguição era demais. Era difícil ser cristão nessa época, nesse momento aqui no ano de 81 depois de Cristo. A situação estava super complicada. E é nesse momento que o imperador, ele vai olhar para João, e em vez ali dar um fim na vida de João, ele vai tentar silenciar João de uma outra maneira. Manda-se lá para a ilha de Patmos e vai deixar ele lá esquecido. Quem sabe agora João lá, ele vai ser silenciado, vai ser esquecido, e a partir de agora a palavra do Senhor vai parar espalhada de ser pregada. João, ele vai para a ilha de Patmos, meus irmãos, nesse cenário de dor, de perseguição, cenário onde os cristãos estavam sendo culpados por todas as tragédias, de tudo que era ruim que estava acontecendo, eram os cristãos. Então a situação estava complicada. E João vai para lá. Mas mesmo assim havia algumas igrejas que ainda estavam tentando sobreviver nessa situação. E João, então, ele vai, enfim, nós voltamos aqui para o livro de Apocalipse, onde ele passa a escrever estas cartas. E a carta ela vai descrever, amados irmãos, algumas características de algumas igrejas que estavam vivendo esse momento, esta situação. E essas cartas vêm como uma maneira de consolo, de reforço, abordando temas, desafios diferentes, uma de cada uma, diferente das outras, e essas cartas vêm trazendo orientações, repreensão, elas vêm trazendo mensagem de esperança para essas igrejas, para o anjo da igreja, para os membros da igreja, destacando ali a importância, mais uma vez, da perseverança. Era necessário perseverar, mesmo diante dessas perseguições, mesmo diante dessas dores, era necessário perseverar, era necessário ser fiel a Cristo Jesus, era necessário reconhecer seus erros e partir por arrependimento, não tinha jeito. Então essas cartas são direcionadas a toda essa situação, para que o povo não viesse desistir, porque estava fácil. Hoje, muitas das vezes, esfriou, não vou porque está frio. Não vou porque o hábito não me deu a paz do Senhor. Irmãos, amém, isso aí. Mas que não sejamos assim. Aqui a situação estava... E a carta vem para que o povo não desistisse. Em meio à perseguição, não desista. Assim veio. E aí eu queria falar nessa noite, assim o Senhor nos trouxe para falar. Ficamos até tarde meditando nesta palavra. E aí eu queria dar um tema nesta noite. Olhando para estas cartas, o tema nessa noite que o Senhor nos concede é 7 recomendações de Cristo para a nossa igreja. Nós vamos olhar, vamos abordar as cartas que foram escritas. Porque João, ele recebeu do próprio Cristo Jesus. João estava apavorado, amados irmãos. Quando o início que nós lemos aqui, ele começa a escrever e vai dizer, eu, João, sou irmão, eu sou igual a vocês. Sou companheiro de vocês no sofrimento. Eu sei o que é sofrer porque eu sofro junto, na realidade ele estava dizendo. Ele vai dizer, eu persevero porque vocês perseveram. Eu persevero, sou perseverante. E agora estou aqui preso, estou aqui tentando ser silenciado. Ele começa a abordar, parece uma oração, porque ele estava mencionando todo o cenário que ele vivia, ao desespero total. E nesse exato momento ele vai ver algo diferente, e ele fica com medo, mas o versículo 9, mas a palavra do Senhor vai nos falar que de repente o Jesus ele vai aparecer, e vai tocar nele, e vai dizer, sou eu, aleluia.
Ele vai o tranquilizar. Louvado seja Deus. Ele vai o tranquilizar João e vai dizer para João, para que João escrevesse. Olha lá, o versículo 17 diz: quando eu vi cair em meus pés como um morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. Ele mostra para João: João, agora a coisa é diferente. Sou eu, não temas. Outra hora eu estive morto, outra hora tentando, mas hoje eu vivo. Aleluia. E ele faz uma promessa que irá voltar. É isso que nos alimenta, amados irmãos. E então João aqui, ele ouve e começa a escrever. E aí a palavra do Senhor vai nos falar então, o tema nessa noite: 7 recomendações de Cristo para a nossa igreja. Pois para todas as igrejas, Jesus diz, assim como ele falou com João, sou eu. Mas para todas essas igrejas, ele vai dizer, eu conheço. Muitas das vezes pensamos que estamos abandonados, estamos esquecidos, o Senhor não vê, ninguém vê, a situação está complicada, e agora? Mas Cristo Jesus vê, porque ele vai dizer para essas igrejas, eu conheço, aleluia. Eu sei o que a igreja passa, eu sei o que o meu povo passa, eu sei o que cada um de nós está passando. Nós aqui não sabemos, só sabemos quando alguém fala. Se o Leandro me falar o que está acontecendo lá no seu trabalho, no seu lar, vamos saber. Mas fora isso, não dá para saber. Mas Cristo conhece. Cristo sabe o nosso particular. Ele sabe, aleluias. E uma primeira, amados irmãos, uma primeira coisa que nós compreendemos que Cristo quer para cada um de nós é que nós voltemos a viver o primeiro amor. Quando nós olhamos a primeira carta escrita à igreja de Éfeso, olha só que a palavra do Senhor nos fala, vou ler bem rápido, mas o capítulo 2, versículo 2 ao 5, a palavra do Senhor vai nos falar assim: olha, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala nos 3 primeiros versículos desta igreja. Meus irmãos, esta igreja estava situada ali na Ásia Menor, e nós vamos ver que esta igreja, pelo que está sendo referido nesses versículos ao qual nós lemos, era uma igreja dinâmica. Há uma palavra que pode ser usada nesse momento, que seria uma igreja bem ortodoxa, ou seja, seguia todos os protocolos. Era uma igreja que vinha, que recebia, que praticava, que distribuía alimentos. Era uma igreja, imagine nós, uma igreja quase que perfeita. Todas as atividades, imagine todos os ensaios, todos os grupos louvando, todo mundo ministrando, todo mundo falando bem, todo mundo dando a paz do Senhor. Que maravilha! É uma igreja perfeita. Quase, aos olhos humanos, poderíamos dizer uma igreja perfeita. Tão interessante que a palavra do Senhor nos fala nesses versículos, nós lemos que o preparo teológico, talvez ali do seu pastor ou de todos que ali se encontrava, era muito forte. A gente fica admirado quando vê o Steve ministrando, o Abner já está seguindo a linha, porque citam vários versículos na sequência. Agora esses homens eram bem preparados, porque eles confrontavam aqueles apóstolos, pessoas dizendo que eram apóstolos, e confrontado e descaravam pessoas que vinham trazendo para a igreja, talvez heresias, talvez coisas que não eram a palavra do Senhor. O preparo teológico dessas pessoas, desses homens que se encontravam, era forte. Eles eram bem capacitados. Então, uma igreja que seguia todos os protocolos. Uma igreja que tinha um preparo extraordinário. Vai dizer aqui o versículo 2. Éfeso também era uma igreja que defendia a fé cristã com excelência. Nós vamos ver que era uma igreja perseverante. Pois diz, perseverante. Versículo 3, você tem perseverado. Era uma igreja que suportava e tem suportado sofrimentos por causa do meu nome.
não tem desfalecido, não desanimava, não baixava a cabeça, não desistia. Nessa igreja, mas irmãos, não tinha alguém que, como eu brinquei com Abner, longe disso acontecer, mas não me deu a paz do Senhor, então nós não vamos se falar, ou eu não vou, ele não vem. Nessa igreja não tinha nada disso, porque era uma igreja exemplar. Os irmãos dessa igreja era referência em toda essa região. Mas havia um sério problema. Versículo 4 desse capítulo 2 vai nos dizer a seguinte maneira: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no primeiro amor. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aí ele vai dizer que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja, por mais que parecia aos olhos humanos ser perfeita, era uma igreja dessa que, se estivesse aqui na cidade de Carapicuíba, era a igreja para nós frequentarmos. Aquela igreja, tudo que nós conhecemos, a referência é excelente. Porque tem uma boa agenda, tem bons pregadores, os irmãos, as irmãs, não há queixa nenhuma sobre essa igreja. Mas a palavra do Senhor nos fala que, apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com esta igreja, né, de Éfeso. E que se ela, porém, não se dispusesse a resolver, jamais seria uma igreja perfeita, né? Quem sabe, se ela olhasse para aquilo que Cristo Jesus estava falando, poderia até se aproximar, porque a igreja perfeita vai ser só lá no céu. Aleluia. O que nós podemos compreender é que, embora ela rica em obras, a igreja de Éfeso, ela se esqueceu de amar. Ela pensava muito nas obras. Ela passou a ser uma igreja bem materialista, esqueceu o amor. Assim, o grave problema de Éfeso era a amnésia. Ela esqueceu-se do primeiro amor. Ela ligou o piloto automático. Meus irmãos, eu estava a meditar sobre essa palavra. Na realidade, eu ia trazer em outro local a palavra. O tema era outro, a passagem era outra. Mas eu não sei por que o Senhor me conduziu a trazer. E eu me questionei, irmãos, eu lutei muito para não fazer esse esboço e para não estar aqui pregando essa palavra. Porque é extenso. Mas o Senhor nos fala nesse primeiro ponto, mas nós temos que voltar ao primeiro amor. Que eu e você, eu faço um pedido, nós voltemos ao primeiro amor. Nós não venhamos para a igreja simplesmente por vir. Eu vou lá porque eu vou ver lá porque o irmão Zé Maria é legal, eu vou lá. Não faça isso. Venha assim como nós louvamos nesta noite, como a Gisele louvou e mencionou. Nós somos livres. Nós viemos aqui, mas porque somos todos livres. Cristo Jesus nos alcançou, não merecíamos nada, mas o sangue de Cristo, Ele derramou o sangue, Ele se fez maldita a palavra do Senhor. Nessa época que Cristo foi morto, ainda havia madeira, então ainda havia condições de pendurar alguém lá na madeira, na cruz, e Cristo Jesus foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Ele se fez isso por cada um de nós. Aleluia. Nós temos que vir à igreja porque Cristo nos amou primeiro. Temos que vir à igreja porque nós temos uma riquíssima oportunidade de expressar nosso louvor, nossa adoração. Que o nosso aleluia não venha a ser um aleluia automático, porque as outras igrejas soltam aleluia, soltam a glória a Deus. Não, que o nosso aleluia seja para a glória do Senhor. Aleluias. Que nós possamos louvar e adorar ao Senhor de todo o coração. Possamos voltar ao primeiro amor. Aleluias. Não simplesmente fazer a obra, não simplesmente seguir uma agenda, mas que nós possamos amar a Cristo, amar uns aos outros. Aleluia. Gostei quando eu brinquei com o nosso irmão evangelista Abner, se ele não me der a paz do Senhor, eu já nem olho para a cara dele, nem vem. E ele já falou automático, está repreendido. Temos que amar, nós temos que amar uns aos outros. Nós somos pessoas simples, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, para ir mais à frente, um outro ponto que nós compreendemos, Cristo requer de nós, da sua igreja, que sejamos também fiéis.
mesmo em situações difíceis. Irmãos, quando a situação aperta e fica difícil, a primeira vontade é parar, largar o barco, largar tudo. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8 ao 11, nós vamos ver a carta que foi escrita à igreja de Esmirna. Diz lá no versículo 8 do capítulo 2, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A palavra do Senhor nos fala assim: olha, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. A situação dessa igreja já estava um pouco complicada, porque a cidade de Esmirna, apesar de inferior à outra igreja, a outra cidade que nós vimos, a Éfeso, ela não tinha tantos, ela é diferente, também não tinha tantos atrativos como nós vamos ver na igreja Laodiceia, mas ela se acabava de ser uma igreja, de ser uma cidade importante, porque ela estava em um local interessante, porque ela estava ao sudoeste da Ásia Menor, e também havia portos, ela tinha interessante, então era a igreja, a igreja estava numa cidade rica em materiais, ela era rica, mas a igreja estava nessa cidade, e a palavra do Senhor nos fala que ela estava sendo muito perseguida. Por mais que ela estivesse situada numa cidade rica, ela estava sendo perseguida e, ao mesmo tempo, estava sendo empobrecida. Carecia de tudo. O próprio Senhor vai reconhecer essa extrema pobreza desta igreja, porque Ele vai dizer: eu conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua necessidade. Ele vai dizer lá em Apocalipse 2:9, a parte A. Ele vai dizer: eu conheço. Essa pobreza, todavia, a palavra do Senhor vai dizer que era rica, porque em Cristo Jesus, em vez de ser pobre, ele era rico, porque ele tinha uma riqueza dentro de si que era diferente das coisas materiais. Ele vai dizer: mas tu é rico. A palavra do Senhor nos fala e mostra para cada um de nós que o Senhor conhece a cada um de nós. E Ele vai dizer que Ele conhece. Ele sabe o que cada um vive, cada um de nós no seu momento diferente, em situações diferentes, Ele conhece. E Ele vai dizer: eu conheço o que está passando. Mas Ele diz: você não é pobre, você é rico. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja, a palavra do Senhor nos fala que ela sofria ataques externos. Está lá no capítulo 2, versículo 9b. Sofria ataques externos, era perseguido por falsos crentes. A palavra do Senhor nos chama de sinagogas, pessoa que estava sendo infiltrada, espalhando heresias, tentando levar o povo a desistir, a desviar dos caminhos do Senhor. O negócio estava complicado. Alguns, também para complicar, a palavra nos diz que a perseguição era ferrenha nesse momento. E ele já relata aqui, olha, alguns de vocês serão lançados, infelizmente, na prisão, por causa do nome de Cristo Jesus. Ficarão por volta de 10 dias. Muitos eram lançados e não voltavam, mas aqui ele vai dizer: vocês vão ficar por 10 dias, então tem uma esperança de voltar. Mas ele vai dizer: permaneçam fiéis. Ele vai dizer: permaneçam fiéis. Em resumo, as condições humanas da igreja de Esmirna era tribulação, era pobreza material e ataques caluniosos de falsos crentes. Não só falsos mestres, mas falsos crentes introduzindo heresias e levando o povo a se afastar dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos fala nessa noite, olhando para essa igreja, que se nós quisermos sermos cristãos autênticos, nós temos que passar por estas tempestades e provações, confiando no Senhor, sendo fiéis ao Senhor, sem medo, pois Cristo, a palavra de Deus nos fala através dessa carta que Ele nos conhece. Ele conhece os nossos limites, Ele conhece as nossas forças, Ele sabe que nós vamos olhar para um irmão e vai dizer: esse é mais forte, ele aguenta um pouco mais, mas Ele sabe que aquele outro é um pouquinho mais fraco e não consegue suportar tanto igual aquele outro.
o Senhor conhece. E Ele está disposto a entrar em ação, a nos fortalecer. O que Ele tão simplesmente pede, olhando para essa igreja, é para que nós venhamos ser fiéis. Mesmo em situações adversas. Situações adversas, você pode abrir um parênteses aí e começar a dar nomes. Mas que nós possamos ser fiéis a Cristo Jesus. Aleluia. Olha, um outro ponto que nós compreendemos também, Cristo requer de nós, é que nós devemos praticar a verdade, mesmo em tempos difíceis, assim como nos dias atuais. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, vai estar lá a carta à igreja de Pérgamo. Diz lá, olha, o anjo da igreja em Pérgamo, escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, aí ele vai dizer, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De modo que você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aí ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça, e assim segue. Amados irmãos, Pérgamo era uma cidade infernal. Mas, de alguma maneira, o Senhor queria que seu anjo estivesse ali, que a igreja ali estivesse instituída ali, porque havia pessoas que precisavam ser transformadas, ser salvas. Essa semana nós estávamos, eu e a Priscila, conversando e nas nossas orações, assim como dos irmãos, assim como hoje nós oramos, nós pedimos ao Senhor que ainda nessa igreja ainda há lugares nesses bancos. Ainda há lugares. E quem pode enviar pessoas para sentar aqui juntamente conosco, para ser transformados, ser renovados, assim como nós já estamos sendo, é o Senhor, o próprio Deus. E é pessoas que vai vir com problemas, que precisam de orações, assim como nós oramos, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de cura, de libertação, de renovação. Por algum motivo, esta igreja estava nessa cidade ruim, muito pecaminosa, mas Cristo queria que a igreja estivesse ali, porque havia pessoas que precisavam ser renovadas e transformadas. Eu não estou dizendo que a cidade de Carapicuíba está desse jeito, mas a igreja está aqui. Já há 30 anos já existe nesse lugar, e quantas famílias, quantas vidas já têm passado, têm sido renovadas, transformadas, e assim como nós aqui estamos nessa noite. Se estamos aqui, é porque o Senhor assim quer. Assim como nesta igreja que estava nessa cidade, mas havia um sério problema, porque nesta igreja havia falsos mestres, seguiam e ensinavam uma doutrina de Balaão, que tinha o objetivo de levar o povo a se desviar dos caminhos do Senhor, de levar à prostituição, de se levar à idolatria. Então a coisa estava ferrenha, estava complicada. Se já não bastasse a perseguição romana, ainda havia uma perseguição ali dentro, com falsos mestres, com falsos crentes. Era esta a situação complicada, uma situação, um local hostil para ter-se uma igreja, para se pregar a palavra. Estava desta maneira. Desta maneira que se encontrava essa igreja. Mas a palavra do Senhor nos fala que havia remanescente fiel. Se boa parte da cidade, do povo, talvez alguns da igreja havia se filiado e sendo desviado, mas havia uma parte, e havia os remanescentes fiéis que se encontravam alicerçados junto com o Cordeiro de Deus. Aleluia. Havia os remanescentes fiéis. Em resumo, o pastor e o cristão desta igreja, os remanescentes fiéis em Pérgamo, mantiveram uma postura, amados irmãos, a palavra do Senhor aqui nos mostra que eram impecáveis como servos do Senhor. Mesmo vivendo numa cidade e agora na igreja onde sofria ataques diversos, mas se mantinham fiéis, firmes. Louvado seja Deus. Para resumir, amados irmãos, somente vivendo na verdade, nós vamos poder derrotar os erros desse mundo.
os erros a qual estamos aí inseridos, somente vivendo na verdade. Não tem outra arma, além dessa, que é a espada, que é a palavra do Senhor, a verdade. Não tem outra, é esta. Nós precisamos viver a cada dia a palavra do Senhor. Nós devemos usar esta verdade a cada dia sem medo. Aqui os remanescentes desta igreja, dessa cidade, onde ela estava, usava a palavra, usava-se da verdade, cria no Senhor. Por isso que o Senhor, ele alerta, e aqui ele reconhece que estes usavam e era necessário se voltar a cada dia para a verdade. Uma outra coisa correndo aqui, a palavra do Senhor nos fala que Cristo requer de nós, que nós almejemos a viver em santidade. Olha só, Apocalipse, no capítulo também número 2, versículo 18 a seguir, nós vamos ver a carta da igreja a Tiatira. Diz assim, olha, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você, tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com seus ensinos. Ela introduz os seus servos à moralidade sexual, a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. E aí vai continuando. Ele segue lá o versículo 23. Mas trarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuir a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não entenderam como elas dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Amados irmãos, aqui essa igreja, o Senhor Jesus, ele requer de cada um de nós que nós vamos almejar a viver em santidade. Essa igreja mostra que eles teria que não tolerar o erro, não tolerar a heresia, não tolerar o desvio de conduta, não tolerar. A palavra do Senhor nos mostra que a coisa aqui estava complicada. A igreja de Tiatira era rica em amor, em serviço, em fé. Parecia até com a primeira igreja que nós mencionamos. Essa também aqui era rica em amor, em serviço, em fé, em paciência. Ela fazia boas obras, mas tinha um problema, porque ela aderiu, ela deixava essa idolatria, esse desvio da palavra entrar dentro da igreja. Por isso que ele repreende. E a palavra do Senhor, resumindo, fala para nós que nós temos que viver em santidade a cada dia. Que nós devemos renunciar todas as nossas práticas pecaminosas. Aqui ele falava sobre Jezabel, sobre o desvio, sobre idolatria, sobre a imoralidade sexual. Mas o Senhor nos chama nesta noite, amados irmãos, para que nós vamos olhar para a sociedade a qual vivemos, vamos olhar para nós, para a nossa vida no dia a dia, mas que nós venhamos olhar e rever a nossa situação, procurar viver em santidade a cada dia, renunciando nossos erros, nossas falhas, reconhecendo que nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas nós temos aquele que é perfeito ao nosso lado, aleluia. Glórias a Deus. No nosso evangelista, ele já mencionou, nós temos um Deus que ele não está longe, mas ele está pertinho de nós. E agora o Espírito Santo, ele vive, ele faz morada em nós, aleluia. Glórias a Deus. Mas um outro ponto que nós vemos, amados irmãos, a quinta igreja, é que Cristo requer que nós venhamos nos fortalecer nele. É a igreja de Sardes. Olha só, diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as cartas daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz de novo: olha, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento,
Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver morto, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. A palavra do Senhor nos fala que ele fala que conhece. Mais uma vez, eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na realidade ele está morto. A palavra do Senhor fala para nós olharmos para essa igreja, a igreja de Sardes, e procurarmos assim nos fortalecermos, a vencermos nele que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa cidade, ela estava situada a uma certa altura, ao nível do mar, e isto fazia com que a igreja, com aquela cidade ficasse orgulhosa, porque era uma fortaleza, era difícil chegar até lá. Tinha muitos tesouros, muito ouro, muita prata. Imagina, era uma cidade rica e a igreja estava nesse local. Tinha águas limpas, eram águas excelentes, era muito procurada a cidade. E essa igreja estava ali nesse local. E a palavra do Senhor nos fala que ela parecia também exalando, ela parecia estar bem, exalava que estava tudo bem, seguia dessa maneira. Mas quando nós olhamos para Apocalipse, aqui o capítulo 3, vai chegar um momento que a Senhor vai mencionar, porque eles se acostumaram tão no dia a dia, parecendo que estava bem, mas na realidade não estava nada bem, porque estava vivendo de aparência. Porque embora essa igreja, pelo que demonstra aqui nos primeiros versículos, era avivada, mas na realidade estava morrendo, estava sem vida. Em resumo, essa igreja situada numa região próspera, a igreja de Sardes, outra hora avivada, agora ela vive de aparência. Apesar de morta espiritualmente, havia na igreja de Sardes alguns remanescentes fiéis e fervorosos. Por isso que a palavra do Senhor nos fala nessa noite, para que nós possamos nos aquecer e fortalecer no Senhor. Que nós possamos andar com o Senhor. Que nós venhamos não se desviar dos caminhos do Senhor. Que possamos seguir como os verdadeiros vencedores em Cristo. Aqui é um alerta. Eu e você temos que ser crentes, cristãos, crer, praticar a palavra do Senhor. Não viver de aparência. Não é essa receita. Mas olha, uma outra carta sexta vai nos falar, a carta da Filadélfia, lá no capítulo 3, também o versículo 7 a seguir, diz lá, olha, eu vou correr, está lá o versículo 7, olha, quando o cordeiro abriu o quarto selo, a voz do quarto vivente, de ser vivente, dizer, venha, olhei e diante de mim estava uma carta, um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se, estou no capítulo 6, ó. Versículo 3, capítulo 3, versículo 7, olha. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre, o que ele fecha ninguém pode abrir. De novo, conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é a igreja de Filadélfia. Uma igreja, amados irmãos, que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. A palavra de Deus nos fala, quando olhamos aqui, olha, o versículo 8, que era uma igreja abundante em obras. Olha só o que diz lá, 3:8, de novo, conheça as suas obras. O Senhor conhecia tudo aquilo que a igreja fazia. Era uma igreja forte, pois aí o versículo 8 vai dizer, conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas ele vai dizer, sei que você tem pouca força. Mas vai dizer, mas você tem guardado a minha palavra, não tem negado o meu nome. Era uma igreja que mesmo diante de todas as perseguições não tinha recuado. Era uma igreja amorosa, paciente, e pela fé ela sabia ela sabia ali se comportar diante das suas fraquezas. O Senhor Jesus fala nessa noite para nós venhamos nos mantermos fiéis, sabendo que o Senhor é aquele que não tarda.
Porque aqui o Senhor Jesus chegou e falou: eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem pouca força. Mas ao mesmo tempo Jesus fala: mas guardou a minha palavra. Você não tem negado o meu nome. Aleluia. Glórias a Deus. E o versículo 12 vai dizer: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. O Senhor conhece, amados irmãos. Então a palavra do Senhor nos fala, olhando para essa carta, para que eu e você não venhamos desistir. Pois ele finaliza lá no versículo 3, dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por último, a carta de número 7, meus irmãos. Ele vai dizer, Cristo quer de nós que nós vamos vencer a mornidão espiritual. Essa é complicada, pois está lá no capítulo 3, versículo 14, a seguir, ele diz lá: o anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. De novo, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor é que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, a ponto de vomitar no. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodiceia, amados irmãos, ela se orgulhava porque era uma cidade e a igreja também estava inserida ali e de nada tinha falta, possuía tudo e em abundância. Laodiceia, a cidade, era uma cidade próspera. Ela é conhecida por suas riquezas, comércios, escola de medicina, tinha suas fontes de águas termais, ao ponto que daquelas fontes não se podia beber daquela água, porque quando alguém tentava beber daquela água, daquelas fontes, a água era morna e não dava para se beber. Tinha que buscar água de longe, de outros locais. Por isso que o Senhor Jesus ele vai fazer essa menção, porque era de fácil compreensão de todo o povo daquela igreja, da região. E o que nós vamos compreender, em resumo, é que essa igreja ela vivia de aparência, de mentiras. Era uma igreja morna, era arrogante espiritualmente, era complicado. Mas o Senhor Jesus não desistiu dessa igreja, não desistiu de Laodiceia, assim como Ele não desiste de nós. Ele vai aconselhar para que eles buscassem dele um avivamento, fogo dele, vestes brancas dele, que se arrependesse nele, que eu e você, amados irmãos, nós venhamos vencer, se por uma nós venhamos entrar nessa mornidão espiritual. Tem horas que nós nem somos nem frio nem quente, nós estamos ali no metade do caminho, saiamos desse metade desse caminho, desse meio, dessa mornidão espiritual, mas que nós vamos ser quentes, avivados na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que é bom que você escolhesse ser frio ou quente, mas não morno, que nós não venhamos sair dessa situação. E a palavra do Senhor nos fecha no capítulo 3, versículo 21, dizendo que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ele fala para todos nós sairmos de uma situação de mornidão espiritual e sermos avivados nele. E ele tem uma promessa para todos nós: ao vencedor, ao que permanecer fiel, ao que não se embaralhar com essas coisas do mundo, aquele que não vai viver de aparência, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo, ao meu lado, aleluias. Que nós possamos vencer. Amados irmãos, para concluir, como conclusão, e vendo todas essas recomendações de Cristo às 7 igrejas, que nós venhamos nos esforçar, vivendo no primeiro amor, sendo fiéis, mesmo em situações adversas, praticando e vivendo na verdade, almejando viver em santidade, fortalecendo e vencendo nele, que é Cristo Jesus,
mesmo com poucas forças, que nós possamos seguir em frente. Não pense em parar, ficar para trás, não. Mesmo com poucas forças, andamos para frente. E que nós venhamos vencer a mordidão espiritual. Que nós venhamos nos avivar em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Aleluias. Que nós possamos continuar, amados irmãos, olhando para essas cartas e buscar cada vez mais se encher de Cristo Jesus. Lembre-se, Cristo falou em todas as cartas, eu o conheço. Ele conhece aquele que está vivendo uma vida morta, conhece aquele que está com forças, conhece o que pratica, ele conhece, aleluias. Isso é muito bom. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor.